Sabe aquela velha sensação de segurança no círculo dos amigos mais próximos? Pois é, parece uma fortaleza, mas olha, muitas vezes esse muro é mais de vidro do que de aço. A seleção dos aliados mais íntimos normalmente nasce de uma confiança quase cega, ele jamais me prejudicaria. Mas, numa fração de segundo, um olhar enviesado, uma palavra fora de tom, e você percebe que dentro dessa rede de afeto há nós, apertados por ciúmes, expectativas não ditas e interesses ocultos. No campo do poder, essa confiança exagerada pode ser a senha das grandes decepções. O grande problema está nessa cegueira afetiva, que faz o sujeito cruzar a linha da cautela e mergulhar de cabeça em armadilhas disfarçadas de amizade. Já pensou? A pessoa acredita tanto na lealdade do parceiro de jornada que deixa informações sensíveis à vontade, revela estratégias sem filtro e se põe em situações vulneráveis. Quantas vezes alguém compartilhou crenças, planos ou até estratégias empresariais com quem julgava fiel para depois assistir a história virar jogo de interesse? O abraço amigo, por vezes, esconde a faca mais afiada. No cotidiano, acontece aquele clássico. Você conta animado a chance de uma promoção no trabalho e, do nada, nota a energia mudar entre vocês. O melhor amigo se mostra inquieto, talvez até competitivo, e lá se vai a paz. Por isso, a verdadeira seleção de quem você deixa entrar nos bastidores da sua vida precisa ser feita com estratégia e um toque de cautela. O segredo está em observar o real por trás da afabilidade e nunca baixar a guarda completamente. Afinal, nunca se sabe quando aquela forcinha vem acompanhada de uma agenda secundária. E se a confiança for mesmo posta à prova, talvez seja o momento certo de olhar com outros olhos, já engatilhando a transição para enxergar o valor dos verdadeiros antagonistas. Quem nunca topou com aquele sujeito que parece ter prazer em discordar só para provocar? Pois é, esse tal antagonista costuma despertar calafrios, seja no escritório, na família ou no grupo de amigos. A primeira reação, geralmente, é querer distância. Fulano só complica minha vida. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o adversário, aquele que puxa o seu tapete, desafia suas opiniões ou contesta suas certezas, pode ser justamente a peça-chave do seu crescimento. Imagine o ambiente profissional. Enquanto os aliados normalmente reforçam decisões e alimentam a autoconfiança, às vezes até demais, o adversário te obriga a repensar, buscar argumentos sólidos, aprimorar estratégias e experimentar alternativas. É aquela figura que, sem papas na língua, aponta falhas, projeta críticas construtivas, ou não, e instiga diretamente aquele incômodo produtivo que tira da inércia e faz evoluir. Você já percebeu o quanto esse desconforto gera movimento? No universo da língua portuguesa, há até ditados que refletem essa dinâmica, tipo, é no atrito que o diamante é lapidado, e nem adianta torcer o nariz, porque é pura verdade. O adversário, no fim das contas, serve como espelho, revelando aspectos ocultos do nosso comportamento e sinalizando pontos de melhoria. Não raramente, a busca desenfreada pela aprovação de aliados cega para o potencial evolutivo desses confrontos necessários. Já o sincerão, aquele colega franco até demais, proporciona aprendizados valiosos. Sair da zona de conforto pode ser dolorido, mas é nesse choque de ideias e na oposição respeitosa que descobrimos habilidades inesperadas e traçamos novos caminhos. Até mesmo nas relações sociais mais superficiais,
Ter alguém que puxe para baixo as ilusões pessoais ajuda a manter os pés no chão. O antagonista, ao provocar esse embate saudável, contribui para refinar nossos argumentos, fortalecer a postura e abraçar a flexibilidade. Talvez, depois de entender o papel fundamental do adversário, você passe até a valorizar aquele colega do contra, agradecendo, mesmo que mentalmente, pelo empurrãozinho involuntário rumo ao amadurecimento, construindo pontes com o antagonista, do embate à cooperação estratégica. Se num primeiro momento a figura do antagonista parece um obstáculo intransponível, é justamente aí que mora a grande sacada dessa dinâmica: transformar confronto em ponte. Quando se rompe o ciclo vicioso do embate puro e simples, abre-se espaço para uma convivência mais estratégica e, por vezes, até surpreendentemente enriquecedora. A cabeça fervilhando de discordâncias costuma ser prenúncio de ruptura, mas também pode ser o ponto de partida para relações produtivas. O segredo está na arte do diálogo com quem pensa diferente, reconhecendo que por trás de cada opinião contrária pulsa a chance de enxergar vieses que a própria zona de conforto não revela. A pergunta muda. Em vez de "como vou rebater esse argumento?", passa a ser "o que posso aprender ou aprimorar com esse contraponto?". Num ambiente profissional ou criativo, por exemplo, isso significa abraçar críticas, mesmo as atravessadas, como matéria-prima para a inovação. Quantos projetos já não foram aprimorados ou até salvos por aquela pergunta incômoda ou sugestão de última hora do colega cético? Quando a relação supera a animosidade e parte para o entendimento estratégico, até os interesses opostos podem convergir em soluções melhores. O caminho? Escuta ativa, empatia e, principalmente, disposição para negociar. A cooperação não nasce de afinidades impostas, e sim da percepção madura de que dois lados podem criar algo melhor juntos do que sozinhos. É a clássica costura dos interesses. Cede-se aqui, ganha-se acolá. No universo das palavras e das relações, quem não se mistura, se isola, e do isolamento, pouco se constrói. No trato cotidiano, isso se traduz em pequenas posturas: reduzir o tom de voz na troca acalorada, perguntar antes de julgar, propor soluções conjuntas depois do desentendimento. E, se as diferenças parecerem intransponíveis, lembrar que há sempre espaço para o respeito mútuo, que não exige concordância plena, basta reconhecer o valor da crítica, mesmo que ela venha embaladinha em ironia. No fim das contas, as pontes erigidas entre antagonistas não apenas evitam prejuízos e mal-entendidos, mas tornam o processo de evolução pessoal e coletiva muito mais rico e potente. Transformar antigos embates em território fértil de aprendizado mútuo é um atalho para quem deseja maturidade e solidez, seja em projetos, amizades, sociedades ou até nas relações familiares. Exemplo 1. Ambiente de trabalho. Situação. Dois colegas de um departamento sempre discordam sobre como conduzir projetos. Um é muito detalhista e cauteloso, o outro valoriza a agilidade e sabe improvisar. Antes, as reuniões eram cenário constante de críticas e bloqueios. Um insistia que o outro não entendia o processo, o outro retrucava que perdia-se tempo demais nos detalhes. Virada, em vez de perpetuar a rivalidade, decidiram dividir projetos conforme as forças de cada um. O detalhista passou a revisar as etapas finais, enquanto o ágil fazia a primeira filtragem das tarefas. Com isso, a produtividade aumentou, o clima melhorou e ambos perceberam que, juntos, entregavam muito mais resultado. Exemplo 2. Relação familiar. Situação.
Um pai e uma filha adolescente vivem em conflitos sobre horários de estudo e lazer. O pai acha que a filha não tem disciplina. A filha sente que o pai não a compreende. Antes, a conversa terminava em discussões, ninguém cedia e o clima ficava pesado em casa. Virada, decidiram sentar e fazer juntos uma rotina semanal. A filha sugeriu horários flexíveis, mas garantiu dedicação nos estudos. O pai, por sua vez, aceitou flexibilizar, desde que ela cumprisse os combinados. Aos poucos, passaram a reconhecer que cada um tinha argumentos válidos e aprenderam a negociar sem brigas. Exemplo 3. Parceria de negócios. Situação: dois sócios de uma startup discordam frequentemente sobre a direção da empresa. Um quer investir pesado em marketing digital, o outro prefere fortalecer o atendimento ao cliente antes. Antes, cada decisão gerava impasse, atrasando a tomada de ação e minando a confiança. Virada. Transformaram os debates em reuniões estruturadas. Cada sócio traz dados e argumentos sólidos para defender seu ponto, ouviram opiniões externas e decidiram dividir o orçamento, testando as duas abordagens por um período definido. O resultado foi positivo. A empresa cresceu em clientes e reconhecimento, mas, principalmente, ambos passaram a enxergar o valor do ponto de vista do outro e a negociar com mais maturidade. Resumindo, o segredo está em reconhecer que a discordância pode ser uma ferramenta de soma, não de subtração. Ao enxergar o antagonista como uma fonte de aprendizado e potencial parceira, criam-se caminhos de cooperação com ganhos para todos os lados. Por isto, limites saudáveis, sabendo quando encerrar a troca com o antagonista. Nem sempre a ponte construída com o antagonista leva a um destino produtivo. Às vezes, independente do esforço depositado, o embate persiste e a troca se torna desgastante, improdutiva ou até prejudicial. É nesse ponto que entra a importância de reconhecer e impor limites saudáveis, uma habilidade tão relevante quanto saber dialogar. Reconhecendo limites. Sinais típicos de que o diálogo está se tornando improdutivo incluem agressividade constante, falta de abertura para escuta, repetição dos mesmos argumentos, ataques pessoais ou manipulações emocionais. Quando a presença do antagonista provoca ansiedade, desgaste mental intenso ou desmotivação persistente, é sinal de que talvez seja a hora de reconsiderar o espaço que essa troca ocupa em sua vida. É importante avaliar até onde vale a pena. Se houver respeito mínimo, algum grau de abertura e potencial de cooperação, insistir no diálogo pode ser construtivo. Às vezes, o desconforto faz parte do processo de amadurecimento de ambas as partes. Mas é fundamental diferenciar entre um confronto saudável e um ciclo vicioso de hostilidade. Como se proteger? Criar limites pode significar simplesmente mudar de assunto, propor uma pausa, restringir a frequência dos contatos ou optar por dialogar apenas em ambientes controlados, como reuniões mediadas. Em casos extremos, pode ser necessário afastar-se temporária ou definitivamente resguardando sua saúde emocional. Exemplo prático 1. No trabalho, um colega insiste em feedbacks destrutivos, nunca em sugestões construtivas. Após tentar diferentes abordagens de diálogo maduro, a pessoa decide envolver um mediador ou concentrar a comunicação apenas em questões estritamente profissionais, evitando espaço para atritos desnecessários. Exemplo prático. 2. Em um grupo de amigos, um integrante constantemente ridiculariza ideias e gera desconforto. Após conversas que não surtem efeito, o próprio grupo decide limitar convites e exposições ao convívio, preservando sua energia e bem-estar coletivo.
Exemplo prático. 3. Em redes sociais, se argumentar com alguém vira hábito desgastante e sem aprendizado, simplesmente silenciar, bloquear ou afastar-se digitalmente pode ser o limite saudável a ser adotado. Saber a hora de seguir, recuar ou encerrar uma troca exige autoconhecimento, coragem e respeito próprio. O verdadeiro crescimento não está apenas em construir pontes, mas em identificar quando mantê-las abertas é, de fato, bom para todas as partes envolvidas. Como integrar a experiência com o antagonista no cotidiano? Depois de entender como os antagonistas podem impactar nosso desenvolvimento, aprender a cooperar ou a se afastar e identificar limites, é importante traduzir esse aprendizado em atitudes práticas para o dia a dia. Aqui vai uma síntese com dicas objetivas. 1. Autoavaliação constante. Sempre que se deparar com um antagonista, pergunte-se: o que eu posso aprender com esse confronto? Que habilidades minhas estão sendo postas à prova? Existe algo a ser admirado ou absorvido no ponto de vista do outro? 2. Troque o embate pela curiosidade. Em vez de reagir impulsivamente à discordância, faça perguntas, tente entender de onde o outro parte, quais valores orientam sua visão. 3. Use o antagonismo a seu favor. Transforme desentendimentos em oportunidades de aprimoramento. Por exemplo, se um colega te desafia publicamente, use a situação para estudar mais, aprimorar argumentos ou pensar em novas soluções. 4. Estabeleça limites claros. Saiba até onde vale investir energia no confronto e quando é hora de recuar para se preservar. Pratique frases como: agora acho que podemos retomar esse assunto mais tarde. Prefiro focar em encontrar um meio-termo do que insistir onde não avançamos. Respeito seu ponto de vista, mas vamos concordar em discordar. 5. Reconheça e celebre os avanços. Quando conseguir construir algo produtivo a partir de uma rivalidade, celebre. Isso é sinal de maturidade e crescimento pessoal. Aplicação final. No final, o antagonista pode não virar seu amigo, e nem precisa. O mais importante é o papel que ele exerce no seu desenvolvimento. Provoca reflexão, força superações, e vez ou outra, te lembra que o mundo é feito de diferenças. O valor do antagonista ao longo da jornada. A presença do antagonista, seja nos ambientes de convivência ou dentro de nós mesmos, acaba ocupando um papel essencial em nossa trajetória de desenvolvimento pessoal e profissional. O antagonista instiga, desafia, obriga a revisar certezas e logo nos tira da zona de conforto. Pode incomodar, sim, mas é justamente esse incômodo que produz movimento e estimula o autoconhecimento. Refletir sobre os antagonistas é, na verdade, um convite ao crescimento consciente. Ao nos depararmos com a oposição, aprendemos a aprimorar argumentos, fortalecer habilidades de escuta e, sobretudo, exercitar a empatia. Confrontos bem administrados ensinam sobre limites, identidade e propósito. O processo de tentar transformar embates em cooperação, mesmo que nem sempre dê certo, nos prepara para lidar com as inevitáveis diferenças que a vida apresenta. Pergunte-se: quem ao longo da sua jornada te fez crescer justamente por ser oposição? Que antagonismos internos ainda te desafiam? Como você pode ressignificar esses encontros para que sejam fonte de aprendizado, não de mágoa ou estagnação? No fundo, os antagonistas são retratos vivos da pluralidade humana e nos lembram que ninguém evolui sozinho, tampouco cercado apenas de semelhantes. A convivência com as diferenças nos torna mais resilientes, adaptáveis e completos. Agora que você acompanhou todos os passos,
sobre como lidar e crescer com os antagonistas, chegou o momento de colocar em prática e compartilhar esse aprendizado. Após aplicar as estratégias para lidar com antagonistas, é fundamental acompanhar seu próprio progresso. Isso permite identificar avanços, desafios recorrentes e ajustar o que for necessário para seguir evoluindo. Dicas para esse acompanhamento: mantenha um diário de experiências. Peça opinião a colegas, familiares ou mentores sobre seu desenvolvimento na gestão de conflitos e contradições. Revise suas estratégias regularmente. O que funcionou? O que poderia fazer diferente? Adapte e aprimore suas abordagens com base nas experiências acumuladas. Celebre as conquistas, mesmo as pequenas. Percebeu que conseguiu transformar um embate em diálogo? Ou simplesmente se afastar sem ressentimento? Valorize cada avanço. O aprendizado com o antagonista não é evento pontual, mas um processo contínuo. O segredo está em manter-se atento aos próprios movimentos, aberto às correções de rota e disposto a crescer, não apesar dos antagonistas, mas também graças a eles.